Bom, uma questãozinha sobre a questão da Amazônia. A questão da Amazônia, ela tem que ser devidamente equacionada, né? O problema do meio ambiente é real. Esse aí não pode não ser tanto, o desastre pode não ser tão grande quanto a propaganda, principalmente a propaganda imperialista, apresenta, porque eles têm muito interesse na questão do meio ambiente, e esse interesse não é de preservar nem a arvorezinha, nem o bichinho, é um interesse econômico, porque eles, na verdade, se movimentam a partir de interesses econômicos. Mas a gente tem que dizer uma coisa, né, que é importante, que inclusive apareceu ontem na Rede Globo, apareceu o Lula falando que os países imperialistas querem que o brasileiro mantenha uma área de preservação da natureza que é maior do que todos os países europeus juntos, né? Então, esse problema, logicamente que é um problema complexo, né? E não tem nada a ver com a política do Bolsonaro, que é uma política criminosa, mas é um problema que precisaria ser discutido de uma maneira mais racional. Inclusive porque, isso é uma coisa interessante, que é o seguinte: se os brasileiros, né, se o Estado brasileiro não tomar providência para defender a fronteira brasileira na Amazônia, esse daí vai acabar mesmo na mão do imperialismo, né? Então teria que ter logicamente que os governos capitalistas não têm condição de exercer nenhuma política séria com relação ao problema da Amazônia. Mas a gente também não pode acreditar, né, que a política da Amazônia é o Brasil preservar uma área hipergigantesca sem nenhum tipo de atividade econômica e tudo mais, né? Isso daí precisaria ser dimensionado. Ontem, né, isso é muito importante para a gente dimensionar a situação política. No meio da crise, a Globo, né, que tem gente que fala que a Globo não defende o Bolsonaro, mas a Globo saiu socorrendo o Bolsonaro na hora que o negócio começou literalmente a arder, né? E o que eles fizeram? Eles pegaram uma pessoa que outras pessoas, inclusive de esquerda, dizem que é uma causa perdida, que é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que está na cadeia em Curitiba, e colocaram ele para falar da Amazônia, num sentido que pareceria favorável à loucura que o Bolsonaro está fazendo na Amazônia. Então a gente pergunta, se a Globo não defende o Bolsonaro, por que ela estava salvando o Bolsonaro ontem, no meio de uma crise total do governo? 2, tem gente que fala, não, a palavra de ordem de liberdade para o Lula, Lula livre, essa aí não é popular, não tem movimento. Mas a Globo parece que pensa um pouquinho diferente disso, não é? Porque na hora de salvar o governo Bolsonaro, o que eles foram buscar? O Lula. É? Aí o Lula entrou com um processo, dizendo que as palavras dele estavam sendo mal utilizadas. A Globo, inclusive, se explicou no ar sobre isso daí. Mas, né, vamos entender, o Lula não é uma pessoa popular, não tem movimento a favor da liberdade dele, é só a Globo que acha, né? É só a Globo que acha que o Lula é popular. A gente ouviu, né, da esquerda, teve gente de esquerda que escreveu. A campanha pela liberdade do Lula, uns falaram, não unifica ninguém, e outros falaram, não é popular. Ela não anda, não deslancha. Aí vem a Globo para defender o Bolsonaro e tira o Lula do bolso do colete. Quer dizer, né? Não precisa, na verdade, não precisa nem analisar a situação. Isso daí mostra o tamanho da crise. Também a Globo falou que os panelaços eram todos em bairros ricos. Eles falaram isso daí. Aqui tem 3 coisas que a gente deve dizer. Primeiro, não é verdade. Segundo, quando os panelaços eram contra Dilma, eles nunca deram a fisionomia social dos panelaços. E terceiro, teve panelaço em bairro de classe média alta, o que significa que um setor que apoiou o Bolsonaro mudou de opinião também, que o governo está totalmente esvaziado.
Quer dizer, é um governo que está numa situação de colapso, né? Nessa semana também, o jornal o Globo tirou um editorial dando voz ao setor do agronegócio contra a política do Bolsonaro, na Amazônia e em vários outros setores. Existe uma insatisfação, inclusive, dentro da burguesia com o Bolsonaro. O grande problema é, primeiro, que o Bolsonaro é sustentado pelos militares. A gente viu a mobilização ontem dos militares em defesa do Bolsonaro, é enorme. Porque muita gente acha que os militares estão em contradição com o Bolsonaro, não é verdade. Eles têm algumas contradições, mas não estão em contradição total. E o governo está sofrendo um esvaziamento, tem oposição dentro dos próprios capitalistas que elegeram o Bolsonaro. O que significa que a esquerda brasileira caiu num pântano total por negar a palavra de ordem fora Bolsonaro. Quer dizer, era preciso abandonar toda essa quinquilharia política que eles têm levantado, que não podemos dar golpe, tirar o Bolsonaro é golpe, o impeachment do Bolsonaro não favorece o povo, e defender fora Bolsonaro eleições gerais. Inclusive, está na hora de chamar o povo à rua, né? Da nossa parte, nós vamos começar a chamar o pessoal, além de fazer a campanha de propaganda contra o Bolsonaro, vamos começar a chamar o pessoal a se manifestar. Porque se a esquerda não se mexe, o povo tem que se mexer. Isso aí não há dúvida nenhuma. O pessoal tem que acordar, né, porque o Bolsonaro está aí numa situação muito difícil, a crise se aprofundou extraordinariamente essa semana, e a obrigação de todos os setores que se dizem democráticos, progressistas, de esquerda, socialistas, é tirar esse governo, que é uma coisa extremamente nefasta, que não pode ser aceito, e inclusive é um produto da fraude, né?